E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like, também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer novamente trechos de grandes investidores. E o investidor escolhido para esse vídeo é Luiz Alves Paes de Barros. Nesse trecho que eu vou trazer, ele fala sobre as crises que ele já passou no passado. Eu já trouxe alguns vídeos onde ele falou sobre todas elas, mas nesse vídeo ele exemplifica o que de fato é ruim para a bolsa e para o investidor, que é um pensamento muito contraintuitivo. Ou seja, a maioria das pessoas tem medo dos momentos de dificuldade e de crise econômica, onde as ações caem muito de preço. Mas segundo ele, são esses os momentos que geram oportunidades para o investidor. E segundo ele, o medo deveria estar quando os preços estão subindo demais. Por mais que a gente goste dessa valorização constante, como está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, ou empresas que não param de subir, a gente tem que ter muito cuidado com isso, senão pode acontecer algo parecido com a Magazine Luiza, por exemplo, onde a empresa estava com um preço bastante inflado em 2020 e mesmo ela tendo resultados ou dando lucro hoje, ela não consegue se recuperar para o preço que ela estava em 2020. Ela vai ter que subir muito para voltar naquele preço anterior. Ela tem que se multiplicar em várias vezes só para chegar aonde estava. Só que antes dela cair, ela era a queridinha do mercado. Ou seja, ele fala que o problema não está em valuations altamente baratos, como a gente está vivendo hoje. E mesmo que fique por muito tempo nesse preço baixo, você tem a oportunidade de ir comprando de maneira fracionada bastante ações e acumulando ativos baratos que algum dia podem se valorizar bastante. Segundo ele, esses momentos de crise e dificuldade, por mais que no dia a dia gerem problemas e por mais que você tenha que ter paciência para olhar os seus ativos andando de lado ou só caindo na bolsa, é um cenário muito mais favorável para o investidor do que um cenário de extremo otimismo. Por mais que às vezes alguns ativos que só sobem, a gente acaba deixando de investir por estar caro e deixando de ter lucro, como é o caso dessas ações Big Tech nos Estados Unidos que só sobem. A gente analisa o valuation e vê que cada vez está mais caro. Segundo ele, o problema é esse excesso de otimismo. O investidor teria que ter muito mais medo disso do que de uma crise. Porque em situações como essa, onde bolhas econômicas se formam e as empresas só se valorizam, quando acontece alguma crise e essa bolha estoura, as ações demoram muito tempo para voltar no patamar que elas estavam. Um exemplo é na crise de 29, onde os Estados Unidos estavam com um otimismo exagerado. Os bancos emprestavam dinheiro a rodo para os investidores e sem olhar muito a capacidade de pagamento desses investidores. Era uma moda e uma febre investir em ações americanas. Tanto que o índice estava acumulando uma alta de mais de 600% na época. E quando chegou no topo, em outubro de 29, o mercado percebeu que os valores estavam altamente esticados e acima do que deveriam valer. Depois disso, as ações despencaram e iniciou a Grande Depressão de 29, que durou muitos anos, chegando a uma mínima em 32 e acumulando uma queda quase de 90%. Lembrando que não é 90% em uma única ação, é 90% a média das ações americanas. Essa crise atrapalhou o mundo inteiro. Foi um dos momentos de maior dificuldade e acumula um momento de maior dificuldade da história em qualquer mercado de ações. Ou seja, foi a pior de todas, onde estava tendo um excesso de otimismo. Segundo Luiz Alves, é justamente esse excesso de otimismo que é o problema para o investidor. Porque a gente vai ver o vizinho ganhando dinheiro fácil sem estudar absolutamente nada. A tentação acaba aumentando em investir, porque você vê que aquele ativo que você via que estava caro vai ficando cada vez mais caro e você está perdendo essa alta. E, geralmente, essa vontade de investir, o chamado FOMO, Fear of Missing Out,
que é o medo de não fazer parte desse boom, faz com que diversos investidores invistam em ativos que ele acha que vai valorizar muito no futuro. E esse fato de achar que vai ser um grande boom, seja de vários assuntos, seja tecnologia, já tivemos o boom da internet, o boom das ferrovias há muitos anos atrás, as pessoas investem demais e acabam inflando o valuation de diversos ativos. E quando essa bolha estoura, é um desastre porque você vai perder dinheiro e a ação vai levar muito mais tempo para se recuperar. Agora, se você estiver investindo já em um período de dificuldade, como a gente está vivendo nesses últimos 3, 4 anos, você vai conseguir acumular ativos a um preço extremamente barato. E se forem bons ativos, você vai receber dividendos durante esse período de dificuldade e reinvestir cada vez mais, fazendo o famoso compound. E quando volta e meia o mercado se recuperar, você vai ter acumulado tantas ações que quando subir você vai ganhar muito dinheiro. Agora, e correndo menos riscos, digamos assim. Agora, se você escolher mal, também não adianta. Mas é muito melhor você fazer isso do que investir em ativos por recomendação ou por ver que subiu muito e achar e ficar com medo de perder essa alta. Porque às vezes você pode ter a sorte de investir e continuar subindo. Por exemplo, a Nvidia, eu deixei de investir achando que estava cara e ela subiu muito mais depois. Porém, isso aconteceu por sorte, não tem como eu saber que isso ia acontecer. Às vezes pode acontecer de você investir e ser um dos últimos a pegar e a ação despencar. Portanto, é muito complicado você analisar esses ativos. Às vezes, por ter essa filosofia de investimento, de não pagar caro, você acaba perdendo grandes altas, como a VEG e outras várias empresas de altíssima qualidade. Só que você também foge de pegar a ação cara, que pode despencar. Então, ou você diversifica muito e pega esses ativos com um percentual baixo da sua carteira, ou você, se é velho investor como o Luiz Alves, acumula ações baratas de boas empresas. Aí vai depender da sua filosofia de investimento. Mas enfim, pessoal, fiquem com o corte onde o Luiz Alves fala sobre isso. E então, pensar, a gente que mexe com bolsa, a crise e as encrencas são amigas da bolsa. O que é ruim para a bolsa é o excesso de otimismo, que leva a preços totalmente fora da realidade, Então, mas como é tão inebriante, acontece sempre nos fins de processo e que depois leva a bolsa a pontos tão exagerados que quando ela cai, também nunca mais volta. E aí é 10, 15 anos para voltar de onde partiu e todo mundo acha que 10, 15 anos é uma vida, você esquece tudo, vai fazer outra coisa e achava que bolsa nunca existiu antigamente. Então, é mais ou menos isso que acho que responde a pergunta.